Olá pessoal, hoje estaremos trazendo a vocês o seguinte objeto do conhecimento. A gente vai estar trabalhando comparação de fração, adição e subtração de fração, multiplicação e divisão de fração e também resolução de alguns problemas envolvendo fração, certo? Vamos lá então? Então, pessoal, como combinamos, primeiro iniciaremos com comparação de fração, para depois, posteriormente, a gente estar trabalhando situação com adição, subtração e multiplicação e divisão de fração e, por fim, alguns problemas envolvendo frações, certo? Vamos lá, então? Na comparação de fração, utilizamos os seguintes sinais, né? A gente sempre utiliza o sinal de maior que, menor que, para assim fazer as comparações, certo? No entanto, vejamos aqui um exemplo. Dadas as frações, vamos comparar. Eu tenho aqui a fração meio, que é menor que 3/4. Como eu vou comparar essas duas frações? Aqui eu mostrei uma forma, inicialmente, que se eu dividir o numerador pelo denominador, ou seja, 1 dividido por 2, eu vou encontrar 0,5. Isso significa que se eu também dividir 3 por 4, eu vou estar encontrando 0,75. O que eu observo aqui? Observe que 5 aqui é a casa decimal, né? Ou seja, representa o décimo na casa decimal. O 7 também representa o décimo na casa decimal. Quem é maior, 7 ou 5? É óbvio que é o 7. Portanto, significa que 0,5 é menor que 0,75. Viu? Então, quem tem dificuldade de observar nas frações, irá fazer desse jeito. Outra situação. Eu posso estar fazendo uma figura, desenhando duas figuras, observe as duas figuras. Essa figura representa a fração 1/2, ou seja, é o retângulo dividido ao meio. E essa figura aqui foi dividida em 4 partes iguais, né? O denominador 3/4, o 4 aqui, que é o denominador, significa a quantidade como um todo foi dividido. E o 3 é a parte consumida pela parte preta aqui, né? No entanto, isso significa que a parte consumida aqui nessa figura ficou maior. Isso, logo, essa parte consumida aqui é menor que essa parte consumida aqui. Então, fracionariamente, essa figura é representada desta forma, 1/2. Ou seja, a figura foi dividida em duas partes e foi pintado uma delas. Então, 1/2. A figura aqui foi dividida em 4 partes e foi pintada 3 dela. Portanto, a fração que representa é 3/4. Né? Então, isso significa, visualizando aqui, nós vamos ter a seguinte situação, que a fração 1/2 é menor que a fração 3/4. Certo, pessoal? Então, a parte de comparação era aquilo, né? Para vocês terem uma ideia de como comparar frações. Eu coloquei só aquela situação para ilustrar mais ou menos, para depois a gente adentrar aqui nas operações com frações. Vamos aqui fazer as operações com frações. Inicialmente, a adição e subtração com fração de mesmo denominador. Né? Vamos pegar um exemplo. No exemplo A, eu tenho 5/8 mais 1/8. Observe que os denominadores aqui são iguais. Se os denominadores são iguais, você conserva o denominador e soma os numeradores. Olha aqui. Olha o que eu vou fazer. Conservei o denominador e vou somar 5 mais 1. Então, somando 5 mais 1 é igual a 6/8. Observe que 6/8 é um número que ainda eu posso reduzir, é uma fração, melhor falando, que ainda posso reduzir. Né? Reduzindo essa fração, ou seja, tornando-a irredutível,
eu vou procurar um número que divide os dois ao mesmo tempo. Esse número é o 2. Se eu pegar 6 e dividir por 2 e 8 dividir por 2, olha o que vai acontecer. 6 dividir por 2 dá 3, 8 dividir por 2 dá 4. Então, nós vamos ter a fração aqui 3/4, certo? Seguindo aqui, no exemplo B, eu tenho 11 décimos menos 3 décimos. Observe que os nossos denominadores são iguais também, né? Logo, conserva o denominador 10 e subtrai os numeradores. Então, 11 menos 3 é igual a 8, né? 8 sobre 10. Dá para simplificar e tornar essa fração irredutível? Sim. Basta dividir o 8 por 2 e 10 por 2. Vou encontrar um número que divide tanto o numerador quanto o denominador, né? Então, logo, 8 dividido por 2 dá 4 e 10 dividido por 2 dá 5. Ou seja, obtive a fração 4/5. Bom, aqui nós temos a adição e a subtração com fração de mesmo denominador, né? Agora, nós vamos estar vendo a adição e a subtração com fração com denominadores diferentes. O que acontece quando isso ocorrer? Observe. Eu tenho aqui 5/4 e 1/8. Observe que 8 é um múltiplo de 4, assim como 4 é um divisor de 8. Então, se a gente for fazer aqui o MMC de 8 e 4, nós vamos chegar à conclusão que é igual a 8. Né? Então, nosso denominador comum aqui é igual a 8. Então, eu vou pegar esse 8 agora e dividir por 4, vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 1 vai dar 1. Somando 8 mais 1 é igual a 11 oitavos. 11 oitavos aqui nós temos a fração obtida, certo? No exemplo B eu tenho aqui uma subtração, né, de fração. Peguei o mesmo exemplo lá para vocês observarem. Como já sei que o MMC de 8 e 4 é igual a 8, né? Nós vamos aqui agora estar fazendo a seguinte situação. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 5, 10. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, 10 menos 1 é igual a 9. Conserva o denominador 8. Então, 9 oitavos. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos as operações, né, de adição e subtração envolvendo fração, tanto nos denominadores iguais quanto nos denominadores diferentes. Na outra operação, que é a multiplicação e divisão, como é que isso acontece? Vamos ao exemplo. Na multiplicação, eu tenho 2/3 vezes 3/4. Na multiplicação, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 4 dá 12. Então, 2 vezes 3 deu 6. 3 vezes 4, 12. Posso, assim, simplificar essa fração? Pode. Observe que 6 é um divisor de 12 e 12 é um múltiplo de 6. Então, eu posso estar dividindo ambos por 6. Né? 6 dividido por 6 dá 1 e 12 dividido por 6 dá 2. Então, logo, 1/2 é a fração irredutível que representa a fração 6/12. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Como é que se procede? Né? Eu peguei as mesmas frações lá, para não ter problema. Então, 2/3 dividido por 3/4. Eu vou estar multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda. Olha como vai acontecer. Eu vou estar invertendo. Aqui está 3/4, lá fica 4/3. Né? Então, ao fazer essa inversão, vai ficar 2 vezes 4, 8 e 3 vezes 3, 9. Olha lá, 8/9 é a fração obtida na divisão de fração. Vamos lá então, problemas com fração. No nosso primeiro problema nós temos o seguinte, né? Se um pote contém 3/4 de quilogramas de achocolatado, quantos quilogramas de achocolatado teriam 8 pacotes iguais a esse? O que eu vou estar fazendo? Multiplicar o 8 vezes 3/4. Assim. Mas como multiplicar 8 vezes 3/4?
multiplico 8 vezes 3, que é igual a 24, e o denominador 4 divide agora 24 por 4, onde o resultado é igual a 6 kg. Então, 6 kg é o resultado, ou seja, quantos quilogramas de achocolatado teríamos em 8 pacotes iguais a esse? 6 quilogramas. Né? É a quantidade de 6 pacotes, nós teríamos 6 quilogramas lá. Na segunda questão, em uma sala de aula, 2/3 dos alunos são meninas. Entre as meninas, 3/4 possuem cabelo castanho. Que fração dos alunos da sala que possui cabelo castanho? Ora, aqui nós temos uma multiplicação de fração. Né? Porque eu quero saber o quantitativo de meninas que têm o cabelo castanho. Né? E sendo que 2/3 da sala são meninas. Né? Se 2/3 da sala são meninas, e eu sei também, a informação diz aqui que 3/4 possuem o cabelo castanho, então eu vou estar fazendo essa multiplicação, porque os termos aqui são iguais, né? Então podemos aqui estar fazendo a multiplicação tranquilo para estar resolvendo esse problema. Então 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 4 dá 12. Lembrando que 6 dozeavos, né, é o resultado dessa multiplicação. Ó. 2 vezes 3, 6 e 3 vezes 4, 12. Então 6 dozeavos é o resultado da multiplicação. Observe que 6 é um divisor de 12, assim como 12 é um múltiplo de 6. Né? Logo, se nós fizermos aqui a simplificação desta fração, eu vou pegar aqui 6 dividido por 6 e 12 dividido por 6, onde o resultado é igual a 1 sobre 2. Né? 1 sobre 2, ou seja, metade da sala, logo 1/2, ou seja, metade dos alunos possuem cabelo castanho. Certo, pessoal? Então era isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas aí sobre operações com frações. Vão lá no canal também, ajuda, né, curte esse vídeo. Também inscreva-se no canal, que vai estar colaborando com o nosso projeto, certo? Valeu, um abraço, tchau, tchau.